Seja bem-vindo à playlist que explica biblicamente sobre tudo aquilo que a Bíblia não diz. A Bíblia explica a Bíblia e ela tem as respostas. Para começo de conversa, o fato de o menino Jesus ter nascido em 25 de dezembro ou não é nada relevante para o que vamos tratar aqui. A questão é que nesta data, centenas de milhares de artistas e aventureiros se arriscam em montar o seu presépio. Há uma comoção geral quando se enxerga a manjedoura, Maria, José e os três reis. Reis não, magos. Magos não, rei magos. Astrólogos, nobres, viajantes. O que você acha? É interessante como a tradição a respeito dos ofertantes que foram ver a Jesus inventou três coisas que, de modo algum, fazem parte do mais puro e fidedigno relato bíblico. A primeira delas encontramos nas gravuras que aparecem em todo o mundo, tentando retratar a célebre visita. Nelas vemos os ofertantes entregando seus presentes diante de um bebê recém-nascido na manjedoura. Mas você já tinha reparado que, biblicamente, isto jamais poderia ter acontecido? Afinal, os viajantes chegaram em torno de 2 anos depois do nascimento de Jesus. Vemos isto claramente descrito em Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. E está vendo? Herodes informou-se com precisão dos magos sobre o tempo em que a estrela aparecera no Oriente. O resto das informações que queria não se obteve, porque os magos foram embora para casa por outro caminho. O fato é que os magos, reis, astrólogos, jamais estiveram ao lado daquela manjedoura. Me perdoem a presepada, mas esta cena do presépio jamais aconteceu. Quando os viajantes encontraram a Jesus, a José e a Maria, eles se achavam em uma casa. Veja Mateus 2, verso 12. A segunda ilusão a respeito dos magos é que eram 3. A Bíblia jamais revela isto. Existe sim a inferência deduzida dos 3 presentes que ofertaram, Mateus 12, 11. O simples fato de serem 3 presentes não quer dizer que eram 3 ofertantes. Podiam ter sido 2 ou 4, ou até mais, ou mesmo 3. Mas o ponto é que não se pode afirmar com certeza baseado nos presentes. Um deles poderia ter trazido o ouro, ou então, se fossem 4 ou 5, 2 ou até 3 poderiam ter trazido ouro. 2 teriam trazido incenso e 1 mirra. A terceira coisa criada pela imaginação popular a respeito dos ofertantes é que eles eram reis. Não existe qualquer evidência bíblica de que aqueles homens sábios ou magos, no original magi, fossem monarcas poderosos. Ao se transliterar o termo magi para as versões portuguesas atualizadas e corrigidas, magi passou a ser descrito como mago. Algo semelhante ao que acontece com a palavra inglesa sorry, que no original é desculpe, e quando usada em avisos espalhados por todo o Brasil, lê-se sorria, você está sendo filmado. Cômico, não é? Mas o mesmo acontece com os ofertantes que se tornaram reis e magos. Não se pode deduzir isto de suas ofertas. Podemos apenas entender que eram ricos, porém reis, magos, não, isso não.
Ainda há aqueles que afirmam que eram 3 reis de países e raças completamente diferentes: um branco, um negro e um amarelo. Os magos são personagens citados somente por Mateus, que visitam o menino Jesus, trazendo para ele presentes. O evangelista não diz quem são e nem o número, mas a tradição e não o contexto bíblico ensina que eram 3 e deu até nome a eles: Melquior, que reinava sobre os persianos, Baltazar, que era rei dos indianos, e Gaspar, que dominava no país dos árabes. Esses nomes aparecem no Evangelho apócrifo armeno do fim do século VI, no capítulo 5, verso 10. Contrário à Bíblia, o texto diz: um anjo do Senhor foi depressa ao país dos persas para avisar aos reis magos e ordenar a eles de ir e adorar o menino que acabara de nascer. Esses, depois de ter caminhado durante 9 meses, tendo por guia a estrela, chegaram à meta exatamente quando Maria tinha dado à luz. Precisa-se saber que, naquele tempo, o reino persiano dominava todos os reis do Oriente, por causa do seu poder e das suas vitórias. Neste contexto armeno, os 3 reis são chamados de magos. É verdade que entre os persas se dizia mago, aqueles que os judeus chamavam escribas, os gregos filósofos e os latinos sábios. Não conhecemos a história sucessiva desses personagens. Isso, do ponto de vista de alguns estudiosos, deixa claro que a manjedoura não é um fato real. De qualquer forma, na Alemanha, em Colônia, encontra-se uma basílica com urnas, onde dizem seus cuidadores teriam sido sepultados os postulantes a reis magos. Essas relíquias estavam na Itália e no século XII foram levadas para a Alemanha. De acordo com a narração de Mateus, os ofertantes, quando chegaram em Jerusalém, foram primeiramente visitar Herodes, o rei romano da Judéia, e perguntaram quem era o que tinha nascido, pois tinham visto aparecer a sua estrela. Herodes claramente não conhecia a profecia de Miqueias capítulo 5, aquela: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o governante de Israel. Ignorando este vaticínio, perguntou aos seus sábios sobre o lugar onde deveria nascer o Messias. Tendo sabido que o lugar era Belém, mandou-lhes aquela cidade, pedindo-lhes que referissem a ele o lugar exato onde encontrar o menino, para que também ele pudesse adorá-lo. Guiados pela estrela, os ofertantes chegaram a Belém, que fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Tendo sido avisados em sonho para não dizer nada a Herodes, voltaram para suas terras por uma outra estrada. Num ato de desespero, o rei Herodes mandou matar todas as crianças de Belém que tivessem menos de 2 anos. Bom, se o menino já contava com 2 anos de idade, já não era um bebê atirado em uma manjedoura, não é mesmo? A exegese histórico-crítica, a partir do século XIX, propôs critérios para distinguir os fatos históricos, provavelmente acontecidos, dos episódios criados pela comunidade cristã ou pelos próprios evangelistas. Nesta linha, diversos estudiosos contemporâneos afirmam que, no caso deste episódio, não nos encontramos diante de um fato realmente histórico, mas de uma composição midrástica. Histórico ou não, o ponto de partida que o autor deste texto toma em consideração é a convicção
de que o menino Jesus fora rejeitado pelo poder constituído na Palestina. Por outro lado, ele fora acolhido por pessoas que não tinham títulos especiais, que eram marginais à realidade onde ele nasceu, que vinham de longe e, por isso, considerados com certa desconfiança. Os ofertantes eram gentios, isto é, não judeus, e não conheciam os escritos do Antigo Testamento. O presente que ofertaram ao menino tem um rico significado simbólico. O ouro é um metal precioso por excelência e simboliza a realeza, o próprio Deus. O incenso, um perfume que se queima, é usado durante as celebrações ritualísticas e venerações religiosas e é o símbolo da divindade. A mirra vem de uma planta medicinal que, misturada com óleo, era usada para fins medicinais, cosméticos e religiosos, e também para embalsamar os corpos, simbolizando o futuro sofrimento redentor de nosso Cristo. Outro elemento importante na narração sobre os ofertantes é a estrela. Somente na Idade Média se falou em cometa, especialmente o pintor Giotto em 1301. Este, impressionado pela passagem naquele ano do cometa. Contrariamente, toda a iconografia procedente fala simplesmente estrela. Há hipóteses modernas que indicam a estrela com a conjunção simultânea que aconteceu no ano 7 a.C., na constelação dos Peixes. Apesar destas tentativas de explicação, a presença da estrela provavelmente entra também na perspectiva de figuras, sombras, tipos de narração. De fato, representa um símbolo messiânico, presente já nos livros dos Números, por exemplo, 24:17, quando o profeta Balaão, do qual se diz: um astro procedente de Jacó e um cetro subirá de Israel. Recordemos também o texto de Isaías 9:1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitam uma terra sombria. Quando se trata da Bíblia, não há lugar para muita imaginação. A Bíblia afirma que todos os reis se prostrarão perante ele. Veja Salmos 7:2, 11. Mas ainda não foi daquela vez. Quando a igreja espiritual tiver consumado seu tempo na terra e possuir o reino eterno, Cristo, aí sim, será Rei dos Reis, pois, por ora, devido ao nosso corpo de morte, o Filho de Deus não pode ser totalmente legitimado sobre reis e sacerdotes, com a condição da inclinação para o pecado. Aqueles homens eram simplesmente estudiosos, a quem Deus quis brindar com a gloriosa experiência de verem seu filho ainda criança. Por ora, ofertemos 3 coisas: corpo, alma e espírito ao Rei dos Reis. Que Deus abençoe a todos e que juntos possamos ver o Filho de Deus em seu corpo glorificado no seu reino celestial.